E aí galera, eu gostaria de dizer a você que nosso primeiro encontro foi muito bom, nosso PG Soma. E se você puder vir na outra segunda-feira, não agora que é carnaval, mas na outra segunda, você talvez consiga entender o passo a passo do que a gente está tentando desenhar sobre missões transculturais e como trazer tudo isso para a nossa comunidade, para a nossa cidade. No começo de tudo a gente começou a entender sobre de onde é que vieram a origem das tribos. Se eu tenho que fazer missões para outras pessoas, são outras culturas, têm outras linguagens, outros deuses, então eu tenho que entender como é que tudo isso surgiu. Então quando eu vou lá para trás, quando eu começo a olhar de Gênesis 3 até Gênesis 15, 16, a gente começa a entender de onde veio toda essa cultura e começa a perceber como é que isso se encaixa na divisão dos povos. E se todo mundo veio de Deus, então eu consigo perceber claramente que eles vão carregar a parcela de Deus na sua cultura. Então eles não estão totalmente longe de Deus. Eles têm dentro de sua essência a criação, o Deus Criador, o Deus maior, Deus Altíssimo. E só que a gente precisa ativar isso neles. Sendo que para eu ativar isso neles, eu tenho que entender sobre como eles se comportam, como a cultura regional, como a cultura local de suas tribos se comporta. E aí a gente começa a entender desde lá de trás, que Deus já se relaciona com todos os povos. E aí os povos se misturam, inicialmente na Torre de Babel. Os povos se misturam, então hoje eu tenho que entender como é que funciona. Então a gente tem muitos relatos de homens que foram fazer missão, que nos ajudam a entender como essas culturas funcionam, para que a gente consiga fazer melhor, desenvolver melhor essa missão que a gente tem. E um desses homens, que é o que a gente mais utiliza, alguns ensinos, alguns escritos que ele deixou pra gente, é o Don Richardson, que ele escreveu alguns livros como Toque da Paz, Senhores da Terra, Fatum Melquisedeque. E aí a gente vai fundo no que ele falou, naquilo que ele entendeu das culturas, e a gente começa a perceber que aqueles povos que teoricamente não têm relação nenhuma com Deus, nunca tem chegado Deus lá, nunca tem chegado a civilização, eles têm na sua máxima uma cultura muito forte enraizada em Deus, como por exemplo a entrega de filho para que haja paz. Então isso é um comportamento entre algumas tribos, e aí Deus fez isso para que houvesse paz entre ele e os homens, entregou seu filho. Então existem muitos elementos em comum para o cristianismo, para a fé de Abraão, de Melquisedeque, que a gente vai encontrar em todas as culturas, Se você olhar no início da cultura chinesa, você vai ver Deus lá. Se você olhar no início do hinduísmo, você vai ver Deus lá. Então as pessoas têm isso dentro delas e a gente só precisa fazer com que elas consigam perceber. E como é que a gente traz isso para a nossa realidade? É só entender o seguinte, que as pessoas em nossa cidade, elas têm culturas diferentes, elas têm um processo de vida experiencial diferente, e eu preciso entender o que é que passa na vida dela para poder fazer encaixe daquilo que está acontecendo com o que Deus faz, com o que Deus é para ela. Então quando isso começa a se encaixar, a pregação do Evangelho se torna muito mais eficaz, e aí como o apóstolo Paulo fala, que ele vai realmente como essa espada que vai lá no fundo, lá na alma, na divisão entre a alma e o espírito do homem, para que ele possa entender isso de maneira profunda, de maneira racional, e sabendo desse jeito, ele fica muito mais sustentável na sua fé. Então eu convido você a estar com a gente, estão sendo momentos muito bons, na verdade, e venha para nossos encontros, porque você vai sair daqui realmente transformado, caso você seja alguém que gosta de fazer missões, que gosta de levar o evangelho a outras pessoas. Falou! Abre os meus olhos agora.